Olá, que o seu dia e a sua semana sejam repletos da mais profunda paz e bênção divina. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos textos talvez mais explosivos e socialmente radicais da antiguidade. Com certeza. É um texto muito forte. As fontes que temos aqui são introduções e comentários de uma Bíblia de estudos sobre o livro de Amós. E a nossa missão hoje é quase uma investigação, sabe? Uma investigação. Gostei da analogia. Porque a gente tem um réu, a nação de Israel no auge do poder. E temos uma testemunha surpresa. Um empresário de um reino rival, Judá, que diz ter uma mensagem divina. Vamos analisar as evidências que ele apresenta e entender por que o testemunho dele levou a uma sentença de morte para a nação inteira. É um caso e tanto. Qualquer expectativa. Ele não se apresenta como um sacerdote nem um profeta de carreira, mas como um dos pastores de Tecoa. Só que essa descrição engana um pouco, né? Não era um pastorzinho qualquer. Não, de forma alguma. E essa é a primeira pista de que a gente está lidando com alguém diferente. O termo hebraico original, noked, ele é bem específico. O que ele significa exatamente? A fonte destaca que esse mesmo termo é usado para descrever figuras muito importantes. Por exemplo, o rei Mesa de Moabe, que era um criador de ovelhas em escala industrial. Falamos de rebanhos de 100 mil animais. Nossa! Então, quando Amós usa essa palavra, a imagem não é de um pastor solitário. É mais a de um grande proprietário, um rancheiro, sabe? Um homem de negócios respeitado em Judá. E tem mais, ele também diz que era um colhedor de sicômoros. Eu acho esse detalhe fascinante. Sim, porque mostra a amplitude dele. Exato. Não era só um fazendeiro local. Ele tinha negócios que o levavam para outras regiões, como os vales mais quentes, onde essas árvores cresciam. Isso dá a ele uma visão de mundo muito mais ampla, não? Exatamente. O cultivo de sicômoros, que é tipo um figo, exigia uma técnica especializada para furar o fruto, para ele amadurecer direito. Não era um hobby. Era um negócio sério. Um negócio sério. E isso, somado à criação de ovelhas em larga escala, bom, a gente vê um homem que entende de economia, de logística, de diferentes cadeias de produção. Ele não era um monge isolado num mosteiro. De jeito nenhum. E é por isso que quando ele vai criticar a estrutura social de Israel, ele sabe do que está falando. Deus o tira diretamente da rotina de negócios dele para entregar essa mensagem. Isso muda tudo. Ele é um outsider enviado para Israel, o Reino do Norte, mas um outsider com uma credibilidade prática enorme. E o cenário que ele encontra lá por volta de 760 a.C. era, na superfície, perfeito. Sim, era uma verdadeira época de ouro. O grande inimigo da região, o Império Assírio, estava convenientemente ocupado com outras coisas. Dando uma folga para eles. Uma folga que permitiu a Jeroboão II expandir fronteiras e, mais importante, controlar rotas comerciais vitais. O dinheiro começou a jorrar. E aí surge uma elite rica. Exato. Construindo palácios de inverno e de verão, com móveis de marfim, uma vida de luxo, de banquetes. Ok, mas vamos tentar nos colocar no lugar de uma pessoa comum de Israel naquela época. A pessoa olha em volta, vê paz, vê as fronteiras seguras, o dinheiro entrando, os templos cheios. Sim. Não é totalmente compreensível que ela pensasse, finalmente, Deus está do nosso lado. Essa prosperidade é a prova da bênção dele. É totalmente compreensível. E é exatamente essa a mentalidade perigosa que Amós foi enviado para destruir. Ele força todo mundo a fazer a pergunta que ninguém queria fazer. Que é, esse sucesso é para quem e a que custo? A teologia dele desafia de frente essa ideia de que a bênção de Deus se mede pelo PIB da nação. Ele chega para dizer, olha, vocês estão olhando para os indicadores errados. A prosperidade de vocês é uma fachada. E por trás da fachada, existe uma podridão que vai fazer tudo desabar. E ele descreve essa podridão. Ele dá detalhes. Ah, sim. Amós é brutalmente específico. A prosperidade não era para todos. Ele fala da ganância que levava os ricos a vender o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Nossa, que imagem poderosa! Ouçam o peso disso. O valor de uma vida humana rebaixado ao preço de um calçado.
Ele denuncia os tribunais corrompidos onde o suborno negava a justiça aos pobres. Descreve credores que escravizavam famílias inteiras por dívidas mínimas. Então, a prosperidade que eles comemoravam era, na verdade, construída sobre a opressão dos mais vulneráveis. Exatamente. Sobre os ombros esmagados deles. Certo? O diagnóstico está feito. A nação está doente por dentro. Mas a forma como Amós entrega esse diagnóstico é genial. Ele não chega com uma marreta, ele é mais cirúrgico. É uma obra-prima da retórica, de verdade. Tenta imaginar a cena. Amós, o estrangeiro, chega num grande centro religioso em Israel, talvez Betel, durante uma festa. Lotado de gente. Lotado. E ele começa a profetizar. Os primeiros capítulos são uma série de julgamentos contra as nações vizinhas. Ele condena Damasco, condena Gaza por tráfico de escravos, condena Tiro, Edom. E a multidão israelita devia estar adorando, né? Isso mesmo, condena nossos inimigos. Claro. Estavam aplaudindo. Fala, profeta. Ele está ganhando a confiança de todo mundo. Ele está preparando o terreno. Criando uma armadilha retórica. E depois que todo mundo está concordando, balançando a cabeça... Ele vira o canhão. Exatamente. Ele julga até o reino irmão de Judá. E quando a tensão está no auge, ele se vira para o público e diz: e agora, por 3 transgressões de Israel e por 4 não suspenderei o castigo. O choque deve ter sido elétrico. Imagina, a acusação é devastadora. Vocês, o povo escolhido, libertos do Egito, que receberam a lei, vocês se tornaram exatamente como as nações que a gente acabou de condenar. Usaram o privilégio divino para oprimir e a religião deles. Porque, como a gente falou, os templos estavam cheios. Eles com certeza se viam como um povo muito religioso. E esse é o coração da crítica de Amós. A religião estava em alta. Festas, sacrifícios, peregrinações. Mas para Deus, através de Amós, tudo isso era um barulho irritante. Irritante. Sim. Ele transmite uma das falas mais duras da Bíblia. Odeio e desprezo as vossas festas, não suporto as vossas assembleias. Afastem de mim o som das vossas canções. A mensagem é: parem com a música, parem com os rituais, é tudo uma encenação. Uau! Então a ironia é que, para Amós, a prova da bênção de Deus não era o templo cheio ou o tesouro do reino. Não. A verdadeira métrica da saúde espiritual de Israel era o bem-estar da pessoa mais pobre e vulnerável da sociedade. Perfeitamente colocado, e nessa métrica, eles estavam completamente falidos. É a inversão total da teologia da prosperidade. Ele diz o que Deus realmente quer. Corra, porém, a justiça como um rio e a retidão como um ribeiro perene. Algo vivo, constante. Isso. Que flui e limpa tudo. Não um evento religioso de vez em quando. Essa desconexão entre a autoimagem deles e a realidade fica ainda mais clara quando ele fala do dia do Senhor. Pelo que as fontes indicam, esse era um conceito super popular. Sim, o dia do Senhor era o grande evento que todo mundo esperava. Na cabeça do povo seria o dia da vitória final, gloriosa de Israel. O dia em que Deus ia esmagar os inimigos e exaltar o povo escolhido. Exato. Eles aguardavam esse dia como um dia de luz, de triunfo, de festa. E Amós, como sempre, chega para virar a mesa. Ele pega a maior esperança do povo e transforma na maior ameaça. Ele transforma num pesadelo. Ele pergunta, com ironia, por que vocês querem o dia do Senhor? E aí vem a bomba. Será dia de trevas e não de luz. Que reviravolta. Ele está dizendo que o julgamento de Deus não começa lá fora, com os inimigos. Começa aqui dentro, com o próprio povo. O dia do Senhor não era salvação, era um acerto de contas. E para deixar essa mensagem de julgamento inevitável bem clara, ele usa uma série de visões, gafanhotos, fogo, mas a que sempre me impacta é a do prumo. A do prumo é devastadora. É uma imagem tão simples, tão final, né? É. Um prumo é uma ferramenta de construção, né? Um peso num fio para ver se a parede está perfeitamente vertical. É um padrão objetivo, que não mente. E Deus usa isso em Israel. Ele mostra a Amós que está colocando esse prumo no meio de Israel. E o veredito é que a nação está torta. A estrutura social, moral, tudo
está tão desalinhado com o padrão divino que não tem mais conserto. A parede precisa ser demolida. Exato. A frase que Deus usa é arrepiante. Não voltarei a perdoá-lo. O ponto de não retorno tinha sido cruzado. Depois de toda essa mensagem implacável de condenação, de muros tortos, de um dia de trevas, o livro termina de uma forma um pouco inesperada. Parece ter uma fagulha de esperança no final, não tem? Tem sim, e essa é uma ótima pergunta, porque depois de tanta dureza, essa virada parece quase abrupta, mas ela não está ali para suavizar o golpe. Qual a função dela, então? É para contextualizar o propósito do julgamento. A mensagem é que o juízo de Deus, por mais severo que seja, não é só punitivo. Ele é, no fim das contas, purificador. A destruição da estrutura corrupta e torta é o que abre espaço para algo novo, reto e autêntico ser construído. A destruição não é a palavra final de Deus. E que forma essa reconstrução teria? O que é prometido exatamente? A promessa é dupla. Primeiro, que Deus preservaria um remanescente. A nação, como entidade política, seria destruída, mas um núcleo fiel de pessoas seria salvo. E a partir desse núcleo? A partir desse remanescente, Deus promete restaurar o tabernáculo caído de Davi. É uma referência à dinastia real, à unidade, mas não é só voltar ao passado. É fundar um futuro sobre os princípios de justiça que tinham sido abandonados. E essa restauração é só para Israel? Ou vai além? É aqui que a visão se torna ainda mais ampla. A promessa final é que, através desse reino restaurado e justo, todas as nações seriam abençoadas. A visão de Amós, que começou focada em Israel, termina com uma esperança de alcance universal. Então, resumindo tudo, temos um profeta que era, na verdade, um empresário, um outsider, chamado para confrontar uma sociedade no auge da prosperidade dela. Uma sociedade que se via como abençoada. Isso. Mas que, por dentro, estava moralmente falida. A mensagem atemporal dele é que prosperidade econômica e atividade religiosa Não significam nada. são até ofensivas para Deus se não tiverem ancoradas na justiça, na compaixão pelos mais vulneráveis. Exatamente. E isso levanta uma questão que ecoa com uma força tremenda até hoje. Como uma sociedade, ou até mesmo uma pessoa, mede sua verdadeira saúde espiritual? Pelos sinais de fora, o sucesso, a riqueza, Na observância de rituais? ou pela forma como os mais frágeis e marginalizados são tratados. Amós diria que a segunda opção é o único prumo que importa. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Na nossa busca por segurança e bem-estar em nossas vidas, em nossas comunidades, quais prumos a gente está usando para medir se estamos retos? E se um profeta como Amós surgisse hoje? O que ele diria sobre a nossa prosperidade? É algo para se pensar. Que Deus abençoe todos os ouvintes